Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, meditemos nesse dia a palavra de Deus, o Evangelho que hoje a igreja nos propõe, e assim ouçamos a voz de Deus para a nossa vida no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las com a vossa graça, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Renunciamos, Senhor, neste momento de oração a toda distração que nos impeça de ouvir a Tua voz, nos atrapalhe, Senhor, de mergulhar na Tua graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 18, versículos do 21 ao 35. O Senhor nos diz: Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele e sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Esse servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que tinha se passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço? Como eu tive compaixão de ti? E o Senhor encolerizou-se, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esta palavra para nós hoje é um grande passo que o Evangelho nos pede, o perdão, o 70 vezes 7. Veja, meus irmãos, a pergunta de Pedro, ela atinge o teto do limite humano. Nós, às vezes, colocamos limite no nosso perdão, naquilo que suportamos do próximo, nos erros que conseguimos tolerar e aguentar das pessoas. Às vezes erram conosco e nós perdoamos até determinado ponto. Passando dali, não há mais perdão, não há mais reconciliação, não há mais qualquer tipo de contato com a pessoa. Por isso, Pedro começa a pergunta dizendo ao Senhor: até 7 vezes? Até 7 vezes? E veja, meus irmãos, esse 7 aqui, número 7, na palavra tem esse significado de perfeição. Mas Deus nos chama a dar mais. E mais, Jesus nos chama hoje a olhar a atitude do Pai. O nosso parâmetro para o perdão, meus irmãos, para a reconciliação, não é o outro. O nosso olhar não deve estar naquele que nos ofendeu, naquele que nos enganou, naquele que nos decepcionou. Se nós olharmos para as pessoas que às vezes nos decepcionam, as pessoas que devemos perdoar, que precisamos perdoar, de maneira alguma nós vamos conseguir.
Por isso o nosso olhar e o nosso coração precisa estar aonde Jesus nos apresenta hoje. E Ele nos apresenta a atitude do Pai, a atitude de Deus para conosco. Esse é o nosso parâmetro. Esta é a medida com a qual devemos perdoar, não baseados naquele que pediu desculpa, naquele que se arrependeu. Às vezes você será chamado a perdoar e a reconciliar-se com alguém que não quer reconciliação, com alguém que não te pediu perdão, com alguém que não se arrependeu, com alguém que não te procurou, com alguém que continua e insiste a te ferir. Meus irmãos, a nossa atitude é pautada na atitude de Deus para conosco. Por isso a palavra nos apresenta esta parábola maravilhosa. Jesus, ele diz que o reino dos céus é como um senhor que vai acertar conta com seus empregados e ali lhe trazem um que lhe deve 10.000 talentos. Para você ter ideia, meu irmão, minha irmã, 10.000 talentos são o equivalente a 350 toneladas de ouro ou de prata, dependendo do tipo da dívida, não é? 350 toneladas de ouro, imagina, aquele servo, ele não conseguiria pagar, mesmo se o patrão tivesse lhe dado um prazo. E a palavra nos apresenta que aquele servo cai aos pés do seu patrão e suplica-lhe um prazo para pagar. O patrão, então, movido de compaixão, veja, aquele servo não pede o perdão da sua dívida, mas o patrão dá com misericórdia e com largueza. O patrão não dá um prazo, ele perdoa a dívida. Assim é Deus conosco. Às vezes nós nos arrependemos pela metade, nos arrependemos mais ou menos, se podemos assim dizer, não é? Por vezes nós não temos uma contrição perfeita, um arrependimento perfeito dos nossos pecados, e Deus, como age conosco? Nos perdoa, nos acolhe, nos ama. Prova disso, meu irmão, é o sacramento da confissão, onde você vai, se acusa de seus pecados e ali você sai perdoado. Por vezes nós insistimos nos mesmos pecados, insistimos nas mesmas situações de erro para com Deus e Deus mesmo assim nos perdoa e nos acolhe. E aí a palavra nos apresenta este Deus que é misericordioso e dá com generosidade o seu perdão. Aquele servo suplica um prazo e aquele senhor lhe perdoa a dívida. Assim é Deus conosco. Esse é o nosso modelo. Esse é o nosso modelo e essa é a nossa medida. É difícil, meus irmãos. Por isso Deus é que está nos ensinando. Não é um homem qualquer, não é uma pessoa, não é um mestre que está nos ensinando. Olha, você precisa perdoar. Olha, a falta do perdão adoece o teu coração e a tua vida. Não, é Deus que está nos ensinando. Aquele servo sai dali perdoado. Ele não sai com um prazo. Ele sai perdoado. Ele sai, então, e encontra um irmão de serviço, um companheiro, que lhe deve pouco, que lhe deve uma soma irrisória de dinheiro. Se nós vimos aqui a medida de que 10.000 talentos equivale a 350 toneladas de ouro, aquele outro servo que devia ao seu companheiro apenas algumas moedas. A comparação é absurda. A distância de dívida que um primeiro servo tinha para com o seu senhor e que o colega tinha para com o outro é uma diferença enorme, meus irmãos. Algumas moedas que ele devia, e diz a palavra que aquele homem agarrou o seu pescoço e foi então estrangulando e lhe lançou na prisão até que pagasse toda a sua dívida. Olha como nós agimos com o próximo. Nós colocamos limite no nosso amor, no nosso perdão, nós colocamos limite naquilo que os outros podem fazer conosco e nós não temos esse limite.
em relação a Deus. Por isso, meus irmãos, o nosso modelo hoje de perdão e de misericórdia não é o outro, é Deus. Olhe para Deus. Se você precisa perdoar, se você precisa liberar perdão do teu coração, se existem pessoas com as quais você precisa se reconciliar, pessoas que te feriram, que te decepcionaram, hoje eu peço a você, em nome de Jesus, apresente a dor do seu coração, apresente as suas decepções, apresente essas pessoas ao coração de Deus. Não fique carregando, meu irmão, lixo que outras pessoas produziram com seus erros para com você. Apresente tudo isso ao coração de Jesus, para que o sangue precioso de Jesus venha te ajudar a perdoar, para que o olhar misericordioso de Jesus seja hoje o teu olhar. É isso que nós pedimos ao Senhor. Senhor, nós não queremos nos vingar, nós não queremos, Senhor, guardar rancor, mágoa. O nosso coração, Senhor Jesus, às vezes é apegado às ofensas, apegado, Senhor, e orgulhoso, não perdoa, não quer saber de amar o próximo que errou conosco. Nós queremos hoje olhar para Ti, Senhor. Nós queremos hoje olhar para Ti no alto da cruz. Enquanto aquelas pessoas zombam de Ti, Senhor, o Senhor diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós queremos tomar como modelo, Senhor Jesus, o Teu amor, o Teu coração. Não queremos deixar que o nosso coração seja ruim, seja amargo e maldoso, como aquelas pessoas que nos feriram. Nós queremos que o nosso coração seja semelhante ao vosso, Senhor. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, é isso que nós rezamos sempre. Por isso nós queremos pedir no dia de hoje, ensina-nos a perdoar, Senhor, ensina-nos a dar o passo do perdão e da misericórdia. Nós não queremos, Senhor, guardar mágoa. Nós não queremos adoecer, ficar doentes, pessoas ruins com um olhar ruim, com um olhar que só vê o erro do próximo, que julga o próximo. Nós não queremos, Senhor Jesus, ter um coração que só pensa o mal dos outros e só espera o mal do semelhante. Nós não queremos, Senhor Jesus, que as nossas atitudes afastem as pessoas de nós, mas queremos hoje, como o Senhor, no alto da cruz, perdoou aqueles que zombavam, como o Senhor perdoou a Pedro, que o negou 3 vezes, como o Senhor perdoou seus discípulos que o abandonaram no momento da crucificação, nós queremos hoje também liberar perdão. Meu irmão, neste momento de oração, apresente a Deus o nome das pessoas que te feriram, o nome das pessoas que te decepcionaram, apresente as situações ao coração de Deus, as situações que você viveu e que te marcaram negativamente. Eu gostaria de apresentar tudo, o nosso coração, Senhor, ao Teu divino coração. Ensina-nos a perdoar, a viver os 70 vezes 7, a perdoar sempre, Senhor, para não deixar que o mal vença em nossos corações. Meu irmão, quando Deus pede de nós os 70 vezes 7, Ele está pedindo: meu filho, não deixa o mal vencer no teu coração. Não deixa a maldade que desejaram a você ser vitoriosa na sua vida. Não deixa aquela pessoa que teve inveja de você, aquela pessoa que te decepcionou, vencer na tua vida, ter poder sobre o teu coração. Nós não queremos, Senhor, deixar as nossas atitudes serem afetadas pelo mal que nos fizeram. Purifica, Senhor, o nosso olhar, as nossas ações, os nossos pensamentos, para que possamos, Senhor, ter a mesma misericórdia que o Senhor tem para conosco. Meu irmão, quando você se colocar diante da cruz de Jesus hoje, peça ao Senhor a graça de ser como Ele, perdoar aqueles que te ofenderam, amar aqueles que te perseguem, rezar por aqueles que fazem o mal e que desejam o mal a você. Peça ao Senhor a graça de tirar do teu coração tudo aquilo que tenta fazer de você uma pessoa amarga, triste, pelas decepções que temos na vida. Nós vamos nos decepcionar sempre com as pessoas. Por isso o nosso olhar precisa estar voltado para Jesus, para que quando acontecer a decepção, a mágoa, a frustração com alguém, nós possamos viver os 70 vezes 7, dar com largueza. Por quê? Porque nós recebemos com essa largueza. Dar com generosidade, porque nós recebemos com generosidade de Deus.
Assim como eu e você somos perdoados por Deus, perdoemos também o nosso próximo. Que o Senhor derrame a sua bênção e a sua graça sobre nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.